Olá, 2 em 1, política e gestão. 2 temas em um só. Para mim, o mais importante da nossa vida. Veja com atenção esse vídeo, principalmente você empresário, e dê a sua opinião sobre o valor dessa ciência. À política é preciso dizer sim, e não ao mal político, e sim ao político gestor. Não tem como ser gestor da administração pública sem ser político, assim como na empresa o empresário é gestor empresarial. A questão básica nesse contexto de política, gestão, gestor empresarial, político gestor, é compreender o seguinte: tudo que é bem feito é alinhado à missão, visão e valores. E esse processo de realização chama-se gestão de qualidade. Veja, gestão é o processo de realização. Isso significa que em tudo que fazemos ocorre aí o processo de gestão, independente dos resultados. Ou seja, fazendo bem feito ou não, a gestão acontece. Então são 2 caminhos. E o desafio é gestão de qualidade. É o que garante o trabalho bem feito. E para garantir o trabalho bem feito, no sentido global, é preciso estar integrado em fundamentos básicos. E os principais são esses princípios: missão, visão e valores. O trabalho bem feito significa também a garantia da qualidade duradoura. Significa competitividade, sustentabilidade, excelência. Qualquer desvio desses princípios, a consequência dos resultados é líquida e certa. É só questão de tempo. Você pode até sobreviver por algum período, até anos, mas vai chegar um momento que seu negócio vai ficar inviável. Basta ver a situação do país por conta dos desvios desses princípios nos últimos anos, da gestão pública e gestão de algumas empresas. Para praticar a gestão de qualidade, é necessário proceder à organização de todos os elementos que dão sustentação ao desenvolvimento do negócio, assim também na administração pública. Porque o ambiente é de adversidades e de diversidades. Por isso, a integração de processos e pessoas é condição indispensável. É necessário construir unidade nesse ambiente. E o ponto principal é fazer que todos os trabalhadores se sintam motivados e conscientes de suas responsabilidades, de sua própria missão. E também tenham a certeza e a confiança que os benefícios são advindos exatamente do trabalho bem feito, mas sempre pensando nos objetivos globais. Não adianta você fazer um belo plano de uma determinada área, por exemplo, na área comercial, e esquecer de outras áreas. Você vai vender bem, fazer boas vendas, mas vai ter dificuldade de entregar o produto, né? E se entregar o produto, você também não tiver um plano lá na área financeira, você não vai ter controle das finanças. Então, mais cedo, mais tarde, você não vai conseguir os resultados desejados. Assim também na administração pública. Então não adianta fazer um plano econômico e esquecer de outras áreas, segurança pública, saúde, educação, enfim. Então tem que ter uma visão holística. Então todo o projeto, todo o plano de ação tem que envolver toda a empresa, toda a organização. Importante também entender que os resultados são obtidos através das pessoas e não apesar delas. O foco tem que ser sempre nas pessoas. Muito bem, então, esclarecidos esses pontos importantes, vamos à questão da política para darmos sequência ao propósito desse vídeo. Veja, existe um entendimento equivocado de política. A sociedade, com razão, entre aspas, não quer nem ouvir falar de política e de políticos, não é verdade? Agora, por que isso? Porque há inversão de valores. E por que há inversão de valores? Porque não se pratica conceitos.
Mas essa lógica, entre aspas, tem que mudar e é relativamente simples. Mas, porém, é difícil, porque, naturalmente, nós, por conta do nosso orgulho e também por questão cultural, nós colocamos dificuldades em fazer o simples. Ou seja, fazer o simples é difícil, é incrível, porque o que funciona melhor é exatamente o simples e pouco fazemos. E por onde começar para que a sociedade tenha um novo entendimento de política? Veja, a questão básica em gestão e política é praticar a boa teoria, fazer o simples. E o que é a boa teoria? A boa teoria é aquela que tem fundamento e é praticada. É o que faz sentido, é o que dá resultado. Que valor tem para a nossa vida uma boa teoria se não a praticamos? Vai ficar só no papel, nos sonhos, nos planos, nos projetos, só no discurso, ou só no pensamento? Adianta ficarmos só no bom discurso? Vamos levar isso para o nosso caso específico, gestão em política. Fundamento básico: conhecer e compreender conceito. Conhecer conceito é conhecer a teoria. Quando se conhece conceitos de uma forma geral, nós passamos a entender melhor o funcionamento da nossa realidade. Conhecendo conceitos e tendo disciplina para a prática, tudo muda. Veja, disciplina, por isso eu falei que é difícil fazer o simples, porque nós não somos bem disciplinados para praticar. Mas vamos à questão do conceito de política. Política tem origem do grego politica, politikos com K, poli significa público, tikos significa bem comum. Então, política é a ciência da boa governança para o público, para o povo, para o país. É governar para o bem comum. Então, a política é a única via que cuida da causa pública. Então, por que a sociedade não quer falar sobre política? Porque não se pratica a política verdadeira e o seu entendimento é investido por uma parte da sociedade e por outra parte causa indignação. Veja, qual é a nossa realidade dos últimos tempos no Brasil? De um lado, a prática da gestão pública disfarçada, dissimulada, ou seja, nada de política, nada de praticar o conceito, a teoria, o simples. Incrível, se fala de política todos os dias, notícias e mais notícias, mas de fato a política verdadeira, conforme é o conceito, nada, muito pouco se fala. Ou seja, se atribui uma determinada notícia à política, mas o fato, na maioria das vezes, a questão noticiada trata de interesses individuais, vantagens próprias de um determinado grupo ou de um partido político, ou simplesmente a vontade de ser adversário, de ser oposição, e nada do bem comum. Então, não é política. E de outro lado, a maioria da sociedade não percebe isso, ou seja, não percebe que a política de fato não é praticada, mas sabe que existe a política do faz de conta e nem assim é capaz de compreender que em política é preciso ser radical, ou faz política ou não. Esse fato só contribui com o agravamento da situação. Então, o que precisa mudar são os políticos, mas com a mudança de visão política da sociedade, passando a compreender o conceito tal como ele é. Essa situação está em nossas mãos, nós, eleitores. O político que não trabalha para o bem comum não pode ser tratado, chamado de político. Não pode chamar de partido político se o objetivo do partido na prática não for para o bem do país. Veja, ideologia política, interesses políticos, jogo político, habilidade política, ou até mesmo oposição política e outros termos mais, tem que sair do nosso vocabulário. Desses termos, gostaria de fazer algumas considerações do mais importante, no meu ponto de vista, mesmo porque ele interage com os outros
os outros termos, e é um momento para até exercitar o que eu falei até agora, que é a questão dos fundamentos básicos de gestão, que é seguir, praticar conceitos, como praticar boa teoria, fazer o simples. Mas para isso precisamos ser disciplinados, precisamos renunciar às nossas vaidades, que é oposição política. Veja, política qual o conceito de política? É governar para o bem do país. Como é que eu vou ser contra aquilo que é bom? Oposição política? Quer dizer, não faz sentido. Então, primeiro, esse é o ponto de vista aí de conceito. E o segundo é a realidade hoje no Brasil. Então, a oposição política não interessa o que o governo está fazendo. Se está fazendo, tem boas ações ou não. Interessa ser contra. Então, é imensurável o prejuízo para o país só por conta desse tipo de conduta da oposição política. Então, acho que é um momento importante, oportuno, para você refletir sobre isso dentro do contexto de fundamentos básicos de gestão, que é a gestão de qualidade, tanto do ponto de vista da administração pública, mas também para a empresa. Então, não faz... Aí você vai dizer, mas como o governo não vai ter oposição política, vai deixar o governo livre e fazer o que bem entender? De forma alguma. Por quê? Também alinhada aí com os fundamentos da gestão. Então, o governo é preciso ter a missão, a visão, os valores, tem que ter compromisso com o trabalho bem feito, e é questão de mudar esse termo, ao invés de oposição, fiscalização. Mas quem vai fiscalizar? É o Congresso Nacional, né? As assembleias legislativas, as câmaras municipais e a sociedade. Eu disse que a sociedade precisa fazer mudança na visão política, então ela precisa escolher melhor seus representantes. Então esse é o caminho que você deve adotar aí no seu negócio, fazendo mudança, transformação na maneira de gerir a sua empresa, o seu trabalho, né, seus negócios. Então fica aí esse meu entendimento sobre essa questão tão importante, e é a oportunidade para você ir compreendendo a lógica da boa gestão. Então, esses termos que mencionei são conceitos fabricados e antagônicos, criados pelo vício cultural, com narrativa de poder, de dominação, que faz aos mais desavisados acreditar que essa inversão de valores é normal, mas aos bem informados e sensatos fica o sentimento de repulsa, de indignação. É preciso acabar com o vício da barganha e da adulação política para aprovar projetos de interesse do país. É preciso ter atitude política, foco, integridade, competência, transparência, enfim, ser simples, fazer o simples. Então, política é gestão, cuja missão é o bem do país. Então, falar de gestão e política é tratar da mesma ciência. Gestão é a ciência que recorre a várias outras áreas de conhecimento, inclusive da própria política. Ou seja, política é a área de conhecimento da gestão. Lembrando lá no início deste vídeo o conceito de gestão, que é o processo de realização de todas as atividades. Então, gestão pública cuida das causas sociais, da economia e do desenvolvimento do país, e gestão empresarial tem por objetivo também beneficiar as pessoas, seus funcionários, consumidores, clientes, com a entrega de produtos e serviços de qualidade, e a empresa é remunerada por isso, e a boa empresa contribui também diretamente com o desenvolvimento do país. Então, do ponto de vista de gestão, de modelo de gestão, melhor dizendo, gestão pública, gestão empresarial e gestão de organizações em geral, o que muda é apenas a missão. Os fundamentos são os mesmos. E, uma vez bem feita, ao final trazem benefício
às pessoas. Então, a sociedade tem que compreender isso e mudar essa lógica de não querer falar sobre política. E mais, a prática da boa política não deve ser restrita ao poder executivo e legislativo, porque toda e qualquer pessoa que trabalha no setor público, inclusive o judiciário, tem que ter compromisso com a sociedade, com o país. Política é trabalho de todos para todos, ou seja, é cada um executar o seu trabalho específico em benefício do país. Essa realidade de cenas políticas tem que acabar. Felizmente, a sociedade está se mobilizando, fazendo uso das redes sociais para a mudança da postura da gestão pública e, por consequência, com certeza, melhorar os seus resultados. Para ilustrar melhor essa minha abordagem, na última eleição para prefeito em 2016, aconteceu um fato interessante, eu acho que vale a pena aqui relembrar. A imagem da política está tão comprometida no Brasil, eu acredito que o fato de candidatos terem feito a campanha, se apresentando enfaticamente como gestor e não como político, desrenderam muitos votos, exatamente porque parte da sociedade não suporta mais falar de político. Veja que ponto que chegamos. Isso, evidentemente, não pode acontecer, porque falta entendimento dos conceitos por parte da sociedade. Aqueles que disseram na campanha que não são políticos, mas gestores, ao contrário, teria que dizer sim. Agora pretendo gerir a coisa pública, portanto, político. Acho que eles perderam aí, na época, uma grande oportunidade. Poderia ser o início do processo de mudança da relação da sociedade com os políticos, né, de confiança. Mas ele sabia, né, com certeza, que esse discurso, né, em função exatamente da imagem da política, não ia colar. Então, eu acho que esse ponto é importante, oportuno estar colocando aqui. Quer dizer, o que mudou aí é apenas a missão. Ele era gestor na área empresarial, então mudou para a gestão pública, ou seja, político. Então ele tinha que dizer sim, lá na campanha, eu pretendo contribuir com a política, a minha experiência de gestão que eu tenho na vida empresarial, ponto final. Mas, infelizmente, então acho importante estar colocando aqui. Então a sociedade, ela precisa compreender o conceito de política para se posicionar de forma diferente perante os políticos. Então a questão é a sociedade ser diferente para a política fazer a diferença tal como tem que ser. Por exemplo, não considerar políticos aqueles que não trabalham alinhados com a missão pública. Tudo bem, não sei se você percebeu, mas o meu propósito desse vídeo não é falar de política em si, e sim de gestão. Falei de política por conta da relação de política e gestão, que política é gestão, e aqui estou tratando dos fundamentos da gestão. Então eu disse lá no início desse vídeo que política e gestão são dois temas em um só, e eu considero o mais importante da nossa vida. Então, concluindo esse vídeo, política é gestão pública e gestão é ciência das causas. Significa que gestão incorpora todas as outras ciências. Por isso, trata-se de um só tema. Portanto, para falar de gestão, é preciso começar pelo conhecimento de seu fiel significado, compreender o seu valor, entender que a boa gestão é o único caminho para a transformação da nossa realidade. Tudo decorre da gestão, o sucesso e o fracasso. Ou seja, todos os problemas que temos, sem exceção, têm sua causa raiz em gestão, e tudo que realizamos tem sua motivação também em gestão. E qual é o desafio? Ter gestão de qualidade.
Por isso, é um assunto extremamente importante e que precisa ser estudado com muita profundidade. É complexo, é desafiador por conta das adversidades e diversidades que são a nossa realidade. O entendimento do valor da gestão pelas principais lideranças é indispensável para a transformação do país, causa tão urgente. Para terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar algumas questões. As duas primeiras a você, empresário, em especial você, pequeno e médio empresário. E a terceira questão a todos vocês que assistem este vídeo, não importa a sua profissão. Primeiro, quais são os principais problemas que dificultam a gestão da sua empresa? Segundo, o que e como fazer para transformar a performance da sua empresa? Terceiro, você considera que a gestão é a ciência de todas as causas? Calma, você não precisa responder agora essas questões. É só questão de tempo. Você vai compreender a lógica da gestão progressivamente e vai, com certeza, responder essas questões e várias outras com convicção e tranquilidade. Você vai compreender que gestão faz a diferença. Se você achou importante esse tema, compartilhe esse vídeo. Eu sou Márcio Drummond, sou engenheiro e consultor em gestão. Se inscreva no meu canal, visite meu site empreconsultoria.com e conheça a minha breve história. Faça comentários e eu agradeço por isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.